galera, eu sou o Rodrigo. Eu sou a Lara. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma aula sobre o momento de inércia. A gente tinha um terceiro integrante do grupo, que é o Cauã, que está desaparecido no momento. Ele é o nosso integrante fantasma. Mas, infelizmente, ele estava... Enfim. A nossa aula vai ser constituída de uma revisão, um desenvolvimento sobre o tema e, no final, alguns exercícios. Isso. Começando com a revisão, o primeiro tópico serão as interfaces do movimento linear com o movimento angular. Relembrando um pouco as grandezas do movimento linear, se você tem uma velocidade, uma partícula com uma velocidade, você tem uma variação de espaço em um determinado tempo, ΔT. Então, isso já nos dá que no movimento linear, o espaço varia ΔS. O que acontece? A velocidade, ela é uma variação de espaço por tempo. Por uma variação de tempo. Que nem aqui, você tinha uma partícula aqui em um determinado instante t0, e agora você tem essa mesma partícula aqui em um outro determinado instante t. Então, o ΔT vai ser o t vezes t0. Da mesma forma, quando uma partícula tem uma aceleração, isso significa que ela sofre uma variação de velocidade. Deixa eu mais simples. Uma variação de velocidade de acordo com o seu tempo. Como fazer essa analogia do movimento linear com o movimento angular? Você pode pegar essas duas pontas da trajetória que ele fez linearmente e juntar as duas para formar um círculo. O que acontece? Nesse determinado instante t0, ao mesmo tempo em que ela estava aqui. E nesse determinado instante t, ela está aqui. Houve essa mesma variação do espaço, ΔS aqui. Houve uma variação de ângulo. Então, enquanto no linear você sofre uma variação de espaço ΔS, no angular você sofre uma variação de ângulo ΔT. Da mesma forma, agora você pode pegar, por exemplo, todas as equações do linear com as unidades do linear e aplicar no angular com as unidades do angular. Por exemplo, o que é uma velocidade angular? É uma variação de ângulo por uma variação de tempo. O que é uma aceleração angular? É uma variação de velocidade angular por variação de tempo. Dessa forma, tem como você comparar as equações do movimento linear com as equações do movimento angular. Agora, indo para o tópico 2, movimento de rotação, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu tinha dado, que é da partícula percorrendo essa trajetória. O que acontece? Se você imaginar um eixo saindo aqui da lousa, essa partícula está rotacionando em torno desse eixo, ou eu posso falar que ela está rotacionando em torno de um ponto de origem. Um ponto de origem. Dá para ver? Dá para ver. O que acontece? O movimento de rotação, ele necessariamente precisa de um eixo em torno do qual ou uma partícula ou um corpo sólido gire ao redor desse eixo, rotacione nesse eixo. E ele precisa que necessariamente, quando você pega, por exemplo, nessa partícula aqui, se eu pegar dois pontos dentro dela, nessa situação aqui de t0, quando eu pegar esses mesmos dois pontos aqui em t, eles têm que ter exatamente a mesma distância. Agora em cima de um banquinho, porque eu infelizmente não alcanço todo da lousa sem o banquinho. Como que eu faço a relação matemática entre aqueles conceitos ali, as interfaces que a gente estava vendo e o que eu expliquei aqui? Pensem comigo. Esse ΔS que a partícula faz nesse período de tempo, ele é um arco. E esse arco está diretamente relacionado ao ΔT. Você tem pela relação do radiano na matemática que S é igual a θE. O que acontece? Ali eu tenho um ΔS que vai ser igual a um Δθ vezes um R. Esse ΔS aqui eu vou substituir na equação da velocidade. Por quê?
eu tenho que V é igual a ΔS sobre ΔT. Mas quem é o ΔS? O ΔS é o Δθ vezes E e o ΔT eu mantenho. No que isso resulta? Se você prestar bastante atenção, Δθ sobre ΔT é a velocidade angular. Ou seja, eu tenho que V vai ser igual a velocidade angular vezes o E desse. Da mesma forma que dessa equação para essa equação eu apliquei um delta no que poderiam ser variáveis, aqui eu vou aplicar um delta também. Então eu tenho um delta V é igual a um delta ômega vezes o E. E aí eu tenho aqui que a aceleração é delta V sobre delta T. Então a aceleração vai ser o delta V, que é delta ômega sobre delta ômega vezes L sobre delta T. Porém, quem é meu delta ômega sobre delta T? É a minha aceleração angular. Então eu tenho que a minha aceleração linear é a minha aceleração angular vezes o raio. Essa equação. Essa equação. A minha aceleração angular. Essa aqui. Se você prestar bastante atenção nas equações que eu acabei de marcar ao redor delas, basicamente, se você prestar bastante atenção nas equações que eu acabei de marcar, a grandeza linear é você pegar a grandeza angular e multiplicar por L. O espaço é o ângulo vezes o L, a velocidade é a velocidade angular vezes o L, e a aceleração é a aceleração angular multiplicada pelo R também. Falando agora sobre as leis de Newton, a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, explica sobre essa grandeza, conhecida como inércia, que é a resistência dos corpos a saírem de seu estado de movimento inicial. Por exemplo, um bloquinho de velocidade zero. Ele tende a permanecer aqui, parado, a menos que uma força externa atue sobre ele. Da mesma forma, um carro que faz uma curva, a tendência dele é seguir em linha reta. Mas ele não segue em linha reta, porque a gente vira o volante, então ele vem para cá. Enfim, desfecho. Qual que é a importância dessa lei de Newton? Se você for parar para pensar no que eu acabei de falar sobre o bloquinho, a menos que uma força externa atue sobre ele, o ponto principal da inércia é a massa. A massa é uma grandeza de inércia. Por quê? É completamente diferente eu chutar uma bola de futebol de eu tentar empurrar um guarda-roupa. Por quê? O guarda-roupa é maior, ele é mais pesado, ele é mais difícil de tirar do estado dele, do estado de movimento dele. E sim, velocidade zero constitui um estado de movimento. E com isso, a gente pega um gancho para a segunda lei de Newton. Agora que a revisão acabou, o Rodrigo aqui vai retomar o tema que é o tema principal da aula, que é momento de inércia. Eu vou prosseguir falando um pouco sobre o momento de inércia, depois falarei sobre o teorema dos eixos paralelos, depois eu com a Lara iremos resolver alguns exercícios. Então, primeira coisa, eu gostaria de provocar uma discussão quanto à facilidade de se girar objetos. No nosso dia a dia, eu imagino que no dia a dia de vocês também, em alguns parquinhos nós podemos ver muitos brinquedos que necessitam de se girar, tem um movimento circular acontecendo. Por exemplo, aquele gira-gira, que as crianças tanto gostam de brincar. E esse gira-gira você pode ver que ele fica mais difícil de se girar à medida que tem mais crianças. Se esse gira-gira ele é grande, ele é mais difícil de se girar. Se ele é menor, ele é mais fácil. Do mesmo jeito, se ele é mais leve, ele é mais fácil. Então, nós podemos perceber que existe uma dificuldade de se girar objetos. O que vai gerar essa dificuldade de girar objetos? Do mesmo jeito que existe a dificuldade de se movimentar, ou seja, mudar o estado de movimento de corpos de modo linear, de modo circular, vai existir uma dificuldade. E essa dificuldade, nós damos o nome para essa,
que é uma grandeza, e para essa nós damos o nome de momento de inércia. O momento de inércia, ele é a grandeza do movimento circular responsável por dificultar a mudança de um estado de movimento, assim como a massa. E eu acho que algo interessante de se dizer é que dessa discussão que eu acabei de provocar, nós já podemos perceber que a massa ela faz parte do momento de inércia. Porque no exemplo das crianças, é possível ver quanto mais crianças, mais difícil de se girar. Quanto menos crianças, mais fácil de se girar. Quanto mais crianças, mais massa. Quanto menos crianças, menos massa. Então a massa ela é uma grandeza que influencia no momento de inércia. Outra coisa a se provocar é, como eu disse, o tamanho do corpo. Ou seja, esse tamanho está muito associado com o raio. Ou seja, a distância da onde você aplicou uma força até o centro de giro desse corpo. Voltando à ideia, quanto maior esse raio, mais difícil. Quanto menor esse raio, mais fácil. E uma outra coisa que eu gostaria de ver é sobre a distribuição dessa massa. Por exemplo, é muito comum crianças, nesse brinquedo de gira-gira, elas tenderem, não querem sentar no lugar certo, que é mais seguro, e irem para mais próximo do centro, porque elas querem ser diferentes. Quando elas vão aparecer, é comum, quando a pessoa está girando, ela perceber que se muitas forem para lá, começa a ficar mais fácil. Só que aí que está, a massa não mudou. O raio que você está imprimindo a força é o mesmo. A única coisa que mudou é a distribuição de massa. Então, disso nós podemos concluir que o momento de inércia ele tem uma dependência direta com a distribuição de massa. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo de bicicleta, que eu acho que é algo mais cotidiano, acho que é algo mais fácil de se ter na vida de vocês. E esse exemplo está naquela roda que nós pedalamos e giramos. Catraca, coroa, seja como você quiser chamar, aquilo ali. Eu tenho dois exemplos. Uma que ela não tem buracos e outra que ela tem buracos. Ambas têm o mesmo tamanho e volume e a mesma massa. Só que essa aqui que tem buracos, com o mesmo raio de giração que você imprimir nessa que não tem buracos, essa aqui ela é mais fácil de se movimentar. Daí eu achei uma pergunta para vocês. Por quê? Eu não disse que ela depende da massa, depende do raio e depende da distribuição de massa? Nessa aqui, por mais que elas tenham a mesma massa, na verdade elas não têm a mesma massa. Essa aqui ela é menos maciça, por causa elas têm o mesmo tamanho. Essa aqui ela é menos maciça por causa desses buracos. É muito comum, tanto em equipamentos mecânicos, você encontrar esses buracos, porque é para diminuir a massa, e como o momento de inércia ele é diretamente proporcional à massa, essa aqui ela é mais fácil de se movimentar. E é claro também que a distribuição dessa massa está influenciando, mas isso já é algo bem mais complicado. Então, para finalizar essa parte, o momento de inércia. O que é o momento de inércia? Ele é uma grandeza, o momento de inércia é uma grandeza responsável por dificultar a variação de movimento no movimento circular. Ele depende da massa, do raio de giração e da distribuição dessa massa. E aqui uma tabelinha de análise, como a nossa amiga Lara ela já tinha feito, você tinha que no movimento retilíneo e no movimento circular existiam as relações, certo? No movimento retilíneo você tinha espaço, no movimento circular você tem ângulo. No movimento retilíneo você tem velocidade, no movimento circular você tem velocidade angular. No movimento retilíneo você tem aceleração, no movimento circular você tem aceleração angular, e no movimento retilíneo você tem massa, que é a grandeza de inércia,
E no movimento circular você tem o que nós vamos chamar de I, que é o momento de inércia de um corpo. Tudo bem? A gente vai terminar agora o desenvolvimento sobre o momento de inércia. Vou apresentar a forma que, caso vocês queiram estudar um curso de exato no ensino superior, vocês vão ver como se calcula o momento de inércia. O momento de inércia se calcula assim: I é igual a integral de R² dm. O que é isso? Você vai ver no ensino superior, então não precisa se preocupar agora. Como o próprio está escrito aqui, é no ensino superior. Para vocês aqui no ensino médio, a gente já dá alguns calculados, que é calculado com aquela fórmula, e não é muito fácil. Mas enfim, um cilindro, o momento de inércia de um cilindro, ele é mR² dividido por 2. De um anel, é mR². De uma esfera maciça, é 2/5 de mR². E de uma barra fina, é 1/12 de mR². E a unidade do momento de inércia, ele é o kg/m². Agora, só para fazer algumas relações para a gente poder ir para o teorema dos eixos paralelos, fazer uma relação importante de grandezas conservativas. Assim como nós já mostramos que existem os análogos do momento linear para o movimento linear para o movimento circular, lembrar aquela grandeza que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, que é o momento linear. O momento linear, que é igual a mv, vocês viam que ele era uma grandeza conservativa. Tanto é que vocês podiam fazer várias coisas com ele, por exemplo, calcular a velocidade de uma bala ao atingir algum objeto, bastante coisa. O análogo do momento linear no movimento circular é uma outra grandeza que não vai ser muito explorada aqui, mas vai ser importante para os nossos exercícios, que é o momento angular. Mas por que eu estou apresentando o momento angular? Porque o momento angular ele é totalmente independente do momento de inércia, já que ele é I vezes alfa. E é importante ver essa relação novamente, porque você tem uma grandeza vetorial no momento linear, você tem uma grandeza vetorial no momento linear. No momento angular, você tem uma grandeza de inércia no momento linear e uma grandeza de inércia no momento angular. E uma grandeza de velocidade no momento linear e uma grandeza de velocidade no momento angular. Então, vê que é praticamente a mesma coisa, só que em movimentos diferentes. Ambas são grandezas conservativas. E a graça de se elas são conservativas, o valor da grandeza no começo é igual ao valor da grandeza no fim. E por que eu estou apresentando isso? É muito comum vocês verem, por exemplo, em desenhos ou algumas séries, ou até mesmo naquele exemplo que eu vou usar aqui para contextualizar, vocês verem que quando você está num movimento circular, se você fizer algumas mudanças no sistema, a velocidade dele muda. Por exemplo, aqui nós temos aquele mesmo exemplo das crianças brincando no brinquedo de girar, e aqui esses pontinhos rosas são elas. Elas estão bem na ponta, ou seja, existe um momento de inércia inicial e esse sistema vai gerar uma certa velocidade angular inicial. Agora, o que vai acontecer é que essas crianças elas vão, de algum jeito, ir para o mais próximo do centro desse brinquedo. E o que vai acontecer? Isso é comprovado experimentalmente. A velocidade angular ela vai aumentar. Só que por que ela vai aumentar? Porque ela vai aumentar porque o momento de inércia vai aumentar. O momento de inércia vai diminuir. E se tirando isso aqui, acho que dá para perceber que se L0 é igual a L final, então I0 vezes ômega 0 é igual a I vezes. Se isso aqui tem que ser igual a isso aqui, se isso aqui diminuir, isso aqui tem que aumentar. E se isso aqui aumentar, isso aqui tem que diminuir. Caracterizando uma grandeza conservativa. Então vamos lá. Falei agora um pouco sobre o momento de inércia. Agora vou apresentar uma outra dependência e apresentar o teorema dos eixos paralelos que está aqui do lado. A outra dependência que eu quero apresentar é que além da massa
da distância do centro de giro, o momento de inércia ele também depende do local que você está considerando ele. Todos os momentos de inércia que eu apresentei na aula anterior, eles eram referentes ao centro de massa. Aqui nós temos um exemplo daquela barra que tinha sido citada. Aqui eu fiz um sólido tridimensional para tentar expressar essa barra. E nesse caso aqui nós lembramos, estava escrito que era 1/12 de mr ao quadrado. Esse é o momento de inércia, considerando que essa barra está girando ao redor do seu centro de massa. Mas aí que está a questão. E se nós deslocássemos, por exemplo, essa barra, ela poderia ser uma porta. E nós sabemos que a porta, ela gira em torno da sua extremidade. Aí que vem a questão. O momento de inércia dessa barra girando de sua extremidade é o mesmo dela girando no seu centro de massa? É aí que está. Ele não é. E aí vem a questão. Como descobrir esse momento de inércia? Nós poderíamos usar aquela fórmula complexa que nós vimos na aula anterior, que é de ensino superior, mas existe um meio mais fácil de se calcular o momento de inércia quando nós temos um deslocamento que nós chamamos de deslocamento paralelo. Se vocês lembrarem da matemática, geometria, paralelo é sempre que alguma coisa se desloca e se mantém na mesma reta, assim dizer. Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui e traçarmos uma reta, veremos que essa reta ela faz um ângulo de 90 graus com esse ponto. Isso incita uma condição de paralelismo. Muito bem, agora o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos ele é um teorema que nos permite calcular alguns momentos de inércia sem precisarmos daquela forma complexa. O teorema dos eixos paralelos nada mais diz que o momento de inércia de um certo ponto, desde que ele esteja paralelo ao momento de inércia do centro de massa, é o momento de inércia do centro de massa mais md quadrado. O que é esse d? D é a distância que se deslocou um novo centro de giro do centro de giro anterior. Ou seja, a distância do centro de massa até o novo centro de giro. E para darmos um exemplo, nós colocamos aqui como calcular esse novo momento de inércia dessa porta, dessa figura que serviria como uma porta. Nesse caso, como nós estamos colocando 1/12 de mr ao quadrado, R seria o tamanho dessa lateral da porta. Então, se, considerando que a porta seja homogênea, essa parte seria o meio da porta. Se ele se deslocou para cá, então seria R/2. Ou seja, a distância que ele se deslocou é R/2. Então, colocando na fórmula, I será o momento de inércia do centro de massa, que é 1/12 de mr ao quadrado, mais md quadrado. Só que como D é R/2, então será M vezes R/2 ao quadrado. R/2 ao quadrado se torna R ao quadrado sobre 4. Colocando vezes M, repetindo aqui o momento de inércia do centro de massa. Agora nós vamos fazer um MMC simples aqui. MMC entre 12 e 4 é 12. Divide pelo de baixo, 12 dividido por 12 dá 12. Multiplica pelo de cima, dá 1. Ou seja, continua a mesma coisa. 12 dividido por 4 dá 3. 3 multiplica pelo de cima, fica 3mr ao quadrado. mr ao quadrado mais 3mr ao quadrado igual a 4mr ao quadrado sobre 12. Simplificando, dividindo por 4 em cima e por 4 embaixo, chegamos que o momento de inércia de uma porta, assim dizer, é 1/3 de mr ao quadrado. Agora, para finalizar a nossa revisão, a segunda lei de Newton. O que fala a segunda lei de Newton? Ela diz que a somatória das forças resultantes de um corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. O que seria uma somatória? Por exemplo, nesse bloquinho aqui, você tem sobre ele a ação de uma força F1, uma força F2 e uma força F3. E ele tem uma massa M. Quando você faz a soma de todas essas forças, você tem o resultado da massa do bloquinho multiplicado
multiplicada pela aceleração que esse bloquinho adquire. Como que a gente pode perceber isso? Suponhamos um homenzinho palito que ele aplica uma força F num bloquinho de massa M, Mzinho. E esse bloquinho de massa Mzinho, ele adquire uma velocidade Vzão. O que acontece? Você tem que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes V. A velocidade inicial do bloquinho é zero. Então você tem só que velocidade é igual a aceleração vezes V. O que acontece? Se você pegar esse mesmo homenzinho palito com essa mesma força e aplicar num bloco Mzão maior que esse Mzinho, ele vai adquirir uma velocidade Vzinho. Por quê? Você tem uma mesma força F, que é igual ao Mzinho Azinho, é a mesma força de um Mzão Azão. Porém, para que ela se mantenha constante, quando você tem um Mzinho bem pequenininho, você tem que ter um Azinho grande, e quando você tem um Mzão grande, você tem que ter uma aceleração menor. E isso interfere diretamente na velocidade que os bloquinhos adquirem. É isso. Agora, uma segunda forma de ver esse mesmo exercício do homem palito é pela variação do momento em uma determinada variação de tempo t, que é causada pela aplicação dessa força F. O que acontece? Nos dois exemplos, você tem exatamente a mesma força, ou seja, você tem esse mesmo ΔP, ΔT, ΔP, ΔT. No exemplo 1, você tem uma massinha que é multiplicada por uma taxa de variação de velocidade por tempo, que é a aceleração que o bloquinho adquire. Se do exemplo 1 para o exemplo 2 você aumentou a massa do bloquinho, então a taxa de variação precisa diminuir, para que você possa manter constante esse valor aqui. E aí a gente tem o nosso integrante fantasma, que é o Cauã, que apareceu novamente, no tempo de a gente terminar as gravações. E o exercício que ele está fazendo exemplifica a conservação do momento angular que foi explicada pelo Rodrigo. O que está acontecendo? Quando ele tem os braços fechados bem próximos dele com os pezinhos, o momento de inércia dele é 1. Tipo, é um determinado valor I. E a velocidade angular dele é um determinado valor ômega. Enfim. Aí quando ele abre os braços com os pezinhos, o valor do momento de inércia dele aumenta. E quando o valor do momento de inércia dele aumenta, a velocidade angular dele tem que diminuir para conservar o momento angular. Bom, pessoal, agora vamos fazer as resoluções de exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: considere a seguinte situação. Um patinador artístico, patinador de gelo, realiza uma sequência de giros em série. Para metade deles, mantém os braços bem abertos, e para a outra metade, ele segura bem próximos ao seu corpo. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dessa aula, explique o que acontece com o momento de inércia do patinador, por quê, e quanto à velocidade angular, quais as consequências disso em seu movimento. Justifique as respostas anteriores. Pessoal, para resolver esse exercício, ele pede duas coisas em específico. É o momento de inércia, o que acontece com ele, e a velocidade angular, quais as consequências disso no movimento. Bom, para analisar aqui a questão, vamos ver aqui as duas situações. Aqui temos a bailarina, certo? Com os braços abertos e com o braço fechado. Vamos notar que o raio aqui, ó, vai se alterar quando ela tem aqui, ó, a extremidade vai ser maior quando ela está com os braços abertos do que quando ela está com os braços fechados, certo? Então vamos para a equação aqui. O momento angular, ele vai ser o produto entre o raio, ao qual quando ela está com os dois casos, né, o braço aberto e o braço fechado, a massa e a velocidade linear. Vamos transformar essa velocidade linear em velocidade angular, que nada mais que o produto entre a velocidade angular vezes o raio, o qual está sendo impresso ali com o braço aberto e fechado. Se aplicarmos essa velocidade nessa equação, temos que o momento angular é igual ao raio vezes a massa vezes a velocidade linear, que transformando vira velocidade angular vezes o raio. Se multiplicar o raio pelo raio também da equação, temos que o momento angular é igual a massa vezes a velocidade angular vezes o raio ao quadrado. Se multiplicarmos aqui, a gente vamos fazer uma outra grandeza física. Que grandeza vai ser essa? A multiplicação, o produto entre a massa e o raio. Esse produto da massa e o raio ao quadrado é nada mais nada menos que o nosso momento de inércia.
Nosso momento de inércia é igual a massa vezes o raio ao quadrado. Então vamos lá, o exercício pediu para analisar o que era o momento de inércia aqui nessa questão, né? Então o momento de inércia é o raio, que aqui temos, ele vai ser maior ou menor aqui, dependendo do caso, vezes a massa. Então só o que vai importar para a gente aqui é quando ela está com o braço aberto e o braço fechado, que o raio vai mudar. Então quando o nosso momento de inércia aqui for maior, para conservar o momento angular, a velocidade tem que ser menor. Então quando ela está com os braços abertos, ela gira mais devagar. E aqui ao inverso, quando ela diminui assim o seu momento de inércia, quando o seu raio aqui está menor, automaticamente seu momento de inércia abaixa, e para conservar o momento angular, a velocidade angular sobe. Essa é a resolução do primeiro exercício. Bom pessoal, vamos resolver agora o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: em um plano inclinado são colocados os seguintes corpos, x, y e z, que são liberados ao mesmo tempo em uma certa altura h. Qual desses corpos será o primeiro a chegar ao final do plano? Justifique. Temos aqui o desenho aqui do plano inclinado com os três corpos, o x, o y e o z. O x é um corpo, é uma esfera sólida com um momento de inércia de 2/5 da massa vezes o raio ao quadrado. O corpo y é nada mais que o momento de inércia, que é metade da massa vezes o raio ao quadrado. E a esfera oca é um momento de inércia que é 2/3 da massa vezes o raio ao quadrado. Como temos aí distintos momentos de inércias, eu fiz um momento de inércia aqui geral, que é nada mais que o gama vezes a massa vezes o raio ao quadrado. O gama vai ser esses índices aqui, 2/3, 1/2 e 2/5 de cada corpo. Para resolver esses exercícios, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar, a gente tem a velocidade, que é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se a gente encontrar a velocidade final e a aceleração, a gente sabe que a velocidade inicial é zero, que os corpos vão partir da mesma altura e sem nenhuma velocidade impressa. Então, se a gente achou a velocidade e achou a aceleração, a gente vai conhecer o tempo. E o menor tempo dos corpos, aí quem tiver o menor tempo chega primeiro. Para isso, a gente vai ter que achar a aceleração por meio do plano inclinado. Temos aqui a força-peso, as componentes Py e Px, a força de atrito e a força normal. Analisando aqui, temos que Px é igual a Px menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Essa massa vezes a aceleração será a força a qual vai estar sendo impressa no corpo para que ele faça o rolamento. Nosso Px aqui não é nada mais que a massa vezes a gravidade vezes o seno θ. Isso é uma relação trigonométrica aí da hipotenusa vezes o seno, que vai resultar no cateto oposto, que é o Px que nós queremos encontrar, menos o Φ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Se aqui evidenciarmos, aqui deixarmos isolado aqui a aceleração do centro de massa, vamos ter quem aqui? A gente passa a massa dividindo para o outro lado, a gente corta essas duas massas aqui, temos que a gravidade vezes o seno θ menos Φ dividido pela massa é igual à aceleração do centro de massa. Como está dizendo aqui, a aceleração de massa é igual à gravidade vezes o seno θ menos Φ sobre m. Continuando aqui, ó, temos nessa equação a gente só precisa prestar atenção aqui, ó. Ele diz que a somatória de torque é igual a força vezes a distância, né, o raio, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, que também é igual ao momento de inércia é igual à aceleração do centro de massa dividido pelo raio, que o que nos importa está aqui, a força é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa sobre o raio ao quadrado. Se pegarmos essa força aqui, ó, e substituirmos nessa força de atrito aqui, o que nós vamos ter? Ó, a aceleração do centro de massa é igual a g seno θ, que estava lá na equação, menos o centro, menos o momento de inércia aqui, ó. Quem vai ser esse momento de inércia? Vai ser a substituição no Φ, tudo bem, ó? Vai ser o momento de inércia do centro de massa, vezes a aceleração do centro de massa, dividido por r ao quadrado. Esse m vem da formulazinha aqui. Então, vamos continuar aqui a equação. A aceleração do centro de massa é igual a gravidade vezes o seno θ, menos o nosso gama. Aqui eu já estou substituindo nosso momento de inércia pelo aquele momento de inércia nosso lá geral, que vai ser o gama vezes a massa vezes o raio ao quadrado sobre a massa vezes a aceleração do centro de massa sobre o raio ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu cortei esses dois raios ao quadrado e cortei essas duas massas. Sobrou o seguinte: a aceleração do centro de massa é igual a gravidade vezes o seno θ menos o gama vezes a aceleração do centro de massa, que isso aqui vai resultar numa nova equaçãozinha. Ó. O que eu fiz aqui? Eu passei a aceleração do centro de massa para o outro lado, então ficou positivo, então ficou a aceleração do centro de massa mais o gama da aceleração do centro de massa é igual a gravidade vezes o seno θ. Se eu deixar em evidência aqui, ó, a nossa aceleração do centro de massa, ó, se eu multiplicar a aceleração do centro de massa vezes 1, dá aceleração de massa. A aceleração de massa, do centro de massa vezes o gama, dá isso aqui, ó, gama vezes a aceleração de massa. Então só deixei em evidência aqui, certo? E igualei com a gravidade vezes o seno.
Se eu passar esse cara para cá, para o outro lado, dividindo, eu vou achar a nossa aceleração, que era uma das coisas que nós queríamos aí no exercício. Então temos que a aceleração do centro de massa é igual a gravidade, vezes o seno θ, dividido por 1 mais o nosso gama, que é o nosso índice ali do momento de inércia. Tudo bem? Vamos lá agora para a segunda parte, que a gente vai descobrir agora a velocidade. Para descobrir a velocidade, a gente vai ter que ver uma equação que descreve a conservação de energia. Que aí temos a massa vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2, mais metade do momento de inércia do centro de massa vezes a velocidade angular ao quadrado, é igual à energia potencial. Temos lá, vamos fazer algumas manipulações algébricas, a gente pode cortar aqui as massas, a gente vai dividir todo mundo pela massa, então a massa vai sair. Temos aí metade da velocidade ao quadrado, mais metade do gama vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade centro de massa ao quadrado. Aqui vamos para a segunda parte, podemos fazer um corte aqui porque a gente deixou esse cara ao quadrado, então a gente consegue retirar da equação esses dois raios. Aqui, a posterior, a gente tem metade da velocidade ao quadrado, mais metade do gama vezes a velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes a altura. Partindo para cá, a gente fez o MMC desses dois caras aqui e chegou nessa fórmula aqui. A gente deixou aqui a velocidade em evidência, tudo bem? E aí o que acontece? Se a gente multiplicar a velocidade por esse, temos aqui. Se multiplicarmos a velocidade por esse, temos esse outro rapaz. E esse 2 aqui a gente passou para o outro lado multiplicando. Então a nossa velocidade aqui vai ser a nossa velocidade ao quadrado, né? Vai ser 2 vezes a gravidade vezes a altura sobre esse outro rapaz aqui, que a gente passou para cá dividindo. Aplicando aqui o quadrado, do outro lado a gente aplica como raiz quadrada, a gente aplica o quadrado dos dois lados, esse quadrado aqui sai, a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados, esse quadrado sai e surge uma raiz quadrada aqui. Então nossa velocidade é essa aqui agora. Como a gente já tem a aceleração e temos a velocidade, a gente pode aplicar nessa fórmula final, que é igual a velocidade, é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então vamos aplicar aqui a equação. A nossa velocidade final é a que nós encontramos na última equação que a gente desenvolveu. A velocidade inicial é 0 e a aceleração é a gravidade vezes o seno θ, mais esse rapaz aqui, que é o nosso gama, que é o nosso índice, mais 1, vezes o tempo. Isolando o tempo aqui, a gente colocou esse cara aqui multiplicando o outro lado, e essa gravidade vezes o seno θ a gente trouxe para cá dividindo. A gente aplica aqui um quadrado dos dois lados. O que vai acontecer? Por que a gente aplicou esse quadrado? Se a gente aplicar esse quadrado nesses dois lados, a gente consegue sumir com essa raiz, certo? E esse quadrado aqui, ó, a gente consegue cortar com esse cara. Essa gravidade some com essa gravidade e resulta em quê? O tempo quadrado é igual a 1 mais o gama, que é o nosso índice, sobre a gravidade, vezes o seno ao quadrado θ, vezes 2 vezes a altura, que quando colocamos aqui uma raiz quadrada, eliminando esse quadrado desse lado, temos que o tempo é igual a 1 mais o nosso gama, vezes 2 vezes o h, dividido por gravidade, vezes o seno θ ao quadrado. Esse seno θ ao quadrado vai sair, que você corta aqui da raiz, vai ficar 1 sobre o seno θ, vezes 2 vezes a altura, dividido por 1 mais o nosso gamazinho, que é o nosso índice, dividido por gravidade. Nessa equação final aqui, ó, o seno vai ser sempre constante para todo mundo, a gravidade vai ser sempre constante, a altura vai ser igual para todos. Só o que muda aqui, ó, é o nosso gama. Esse gama aqui, ó, ele é nada mais nada menos que esses caras aqui, ó. O 2/3, o 1/2 e o 2/5. Então quem tiver o menor índice aí, vai ser quem vai chegar primeiro no final da rampa. Como podemos notar aqui, ó, temos 40%, temos 50% e temos aí 66%.